Senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, para começar, permita-me, eu vou falar sentado, até porque tenho que ter aqui vários papéis que vou ter que consultar e que não é uma questão de menor consideração, como deve imaginar. O Sr. Ministro tem apresentado este orçamento como um orçamento de rigor, de coragem, de eficácia naquilo que é necessário. Eu recordo-me, aliás, de uma frase dita ontem pelo Sr. Primeiro-Ministro: este é o orçamento sem maquilhagem. Na justificação do Orçamento de Estado vem a questão da crise financeira, vêm os objetivos para as famílias e as empresas. Sr. Ministro, é precisamente sob essa ótica, a ótica da maquilhagem, por um lado, a ótica da eficácia das medidas em relação aos objetivos, que eu tenho um conjunto de perguntas a fazer e uma análise relativamente ao orçamento. Comecemos então pelo quadro macroeconómico. O primeiro dado que se pode salientar é o dado do crescimento. Não vamos aqui estar a entrar em discussão se a economia vai crescer 0,3, se vai crescer 0,6, apenas pode fazer e deve a comparação com aquilo que é a previsão, que o FMI faz. E já agora, com as previsões que sucedem em Estados aproximadamente com o mesmo tamanho, com o mesmo número de habitantes que Portugal tem, a Grécia, costuma ser sempre a nossa comparação, tem uma previsão de crescimento para o próximo ano de 2%. Vários Estados dos Bálticos acima da nossa previsão. Mas, como lhe digo, não quero centrar a nível da maquilhagem, não me quero centrar nessa previsão. Vamos então aos números do desemprego. Está previsto para este ano que o desemprego chegue a 7,6%. Para o próximo ano, os mesmos 7,6%. Sr. Ministro, eu queria lhe perguntar então que pó de arroz é que pôs nesta previsão. Porque temos a economia a crescer menos, a procura interna e a procura externa em dificuldades. Especialmente o caso da Espanha. Como é que vamos conseguir isto? Vamos ter uma grande quebra de produtividade na nossa economia, de forma a compensar este objetivo dos 7,6% durante o próximo ano? Vamos agora então passado o quadro macroeconómico, vamos à despesa. Subsídio de desemprego. Está aqui previsto, página 166 do relatório que ainda há pouco o Sr. Ministro nos mostrou. O subsídio de desemprego tem, em relação à previsão do próximo ano e à previsão de execução para este ano, um aumento de 3,6%. Poder-se-ia pensar, é um aumento de 3,6%, com grande probabilidade vamos ter um aumento do desemprego, portanto, esta previsão é razoável. Acontece que, de 2007 para 2008, ele diminuiu 9,6%. Portanto, aquilo que o Sr. Ministro nos vem propor para um ano de dificuldades económicas, como previsão do subsídio de desemprego no tal orçamento de grande rigor, é uma previsão de gastos com o subsídio de desemprego abaixo do que estava previsto no ano de 2007. Falando de maquilhagem, que base é que pôs nesta previsão? Segunda questão na despesa. Despesa com pessoal. Baixa de acordo com a previsão que está no orçamento do Estado. E, aliás, o Sr. Ministro ainda há pouco nos fez uma comparação a 3 anos com aquilo que tem sucedido com a despesa de pessoal. E nós bem gostaríamos que ela estivesse a baixar efetivamente. Mas o que eu gostava de saber é como é que compatibiliza essa sua previsão com a saída do domínio do Estado das estradas de Portugal, dos vários hospitais que passaram a EPE, dos laboratórios, das fundações das universidades que passaram a fundação. Isto é, se eu for retirando do domínio do Estado várias
várias instituições, com certeza que a despesa com pessoal baixa. Mal seria que não baixasse. Mas no tal orçamento sem maquilhagem, não percebo como é que tal pode suceder. E já agora, Sr. Ministro, uma das afirmações que teve foi em relação também ao aumento da despesa com pessoal, de 2,9%, em que disse: esta não é uma medida eleitoralista, esta é uma medida que é permitida pela saúde das nossas contas públicas. Sr. Ministro, mas a previsão que faz de déficit para o próximo ano não é igual à previsão de déficit para este ano? Então, por que razão é que é precisamente neste ano, ano de eleições, que temos um aumento de 2,9%? 2,9% na despesa com os funcionários públicos, esquecendo-se, Sr. Ministro, também que apenas revê em 2,5 os escalões de IRS. E, portanto, grande parte das pessoas que vão ficar a ganhar mais também vão ficar a pagar mais impostos. É o Estado a dar por um lado e a ir buscar pelo outro. A nível da despesa, eu gostaria de saber, Sr. Ministro, se me conseguisse quantificar quais os efeitos que o PRAS, nós temos aqui no orçamento os objetivos do PRAS, o número de leis que saíram, isto ao quilo de papel, realmente o PRAS foi eficaz. Agora, quanto à despesa, uma quantificação, quanto é que se poupou? É a poupança com os 2.300, não estou a dizer o número certo, mas aproximado, de funcionários no regime de mobilidade? É esse o grande sucesso que tem para nos apresentar com o PRAS ao fim do seu mandato no Governo? É que se é esse, a mim parece-me que é curto. Também, quanto à despesa, a página 140 do seu relatório orçamental refere que a redução prevista para 2009 da despesa com subsídios resulta de ter sido feito um valor de 466,2 milhões de euros à amortização do déficit tarifário do Sistema Elétrico Nacional. Quanto é que prevê, Sr. Ministro, que este ano seja abatido a esse déficit? Porque é um déficit preocupante, que tem aumentado de ano para ano e que mais tarde ou mais cedo vai rebentar nas mãos dos consumidores. E qual o esforço de natureza financeira que o Sr. Ministro pretende, com esta matéria, ter este ano? Voltemos às suas previsões e à maquilhagem. Eu acho que na parte da receita temos o suprassumo. Página 144 do relatório do Orçamento de Estado. É o quadro das receitas fiscais. Primeiro imposto, IRS. Vem previsto um aumento da sua variação de 0,4%. E, portanto, parece que as pessoas singulares não vão ter grande aumento da carga fiscal. Mas depois continua-se a ler o orçamento e logo a seguir diz assim: a receita do IRS, que está prevista no quadro, encontra-se deduzida do valor de 396 milhões de euros. Repito, 396 milhões de euros. O que leva a que aquilo que o Sr. Ministro tem aqui previsto no orçamento, sem maquilhagem, pelos vistos, que é de 9.380 milhões de euros, que se irá cobrar durante o próximo ano de IRS, não é esse valor, é 9.776 milhões de euros. Isto é, a carga fiscal no IRS, que aqui está previsto que aumente 0,4%, vai aumentar 4,7% em relação àquilo que é a estimativa de execução do ano corrente. Ora, se isto não é aumento da carga fiscal, eu não sei o que será. As previsões do IVA, estas eu acho verdadeiramente extraordinárias. Está previsto aqui no nosso orçamento que os impostos indiretos, aqueles que dependem do consumo, vão aumentar 4,8% e que o IVA vai aumentar 3,4%. Então, depois fui às justificações. As justificações vêm na página 147 do seu orçamento. Justifica este resultado a evolução esperada para a atividade económica. Ora, nós para o próximo ano não esperamos grande evolução da atividade económica, como é natural, Sr. Ministro. As medidas legislativas tomadas para o ano de 2008, nomeadamente a redução da taxa máxima do IVA. Ora, quando se reduz uma taxa, por princípio nós vamos estar a cobrar menos, Sr. Ministro.
Continuam nas justificações, bem como a redução no prazo médio dos reembolsos. Antes fosse assim, já vou a essa matéria, mas essa redução também não leva a que se vá cobrar mais, leva a que se vá cobrar menos. E, portanto, ao Sr. Ministro, eu já não vou à maquilhagem, isto é fantasia pura. A previsão que os senhores têm aqui quanto à cobrança do IVA não é realizável durante o próximo ano. E o senhor vai ser confrontado durante o ano com enormíssimas dificuldades. E, portanto, para um orçamento que não tem maquilhagem, que não é martelado, imposto de selo. Um imposto que está estritamente relacionado com as relações, com as operações de natureza, muitas operações de natureza financeira e com as operações de empréstimo. O empréstimo está difícil, o crédito dos bancos está difícil. Os senhores prevêem que aumente 7,8%. Como é que conseguem este milagre? Este nem justificam. Este não está aqui justificado no relatório do orçamento e não está concretizado, e tão concretizado com o IVA. Já foi um bocadinho mais cauteloso. Foi um bocadinho mais cauteloso, sendo que nas componentes. Depois vai ver, não se percebe, também já podemos ir às componentes, o Secretário de Estado assim entender. Portanto, ao Sr. Ministro, diga-me uma coisa, como é que vai conseguir cumprir este orçamento nas receitas? Vai ser à base do aumento das cobranças executivas? É que já está quase no limite. A administração fiscal já está a abusar. Aquilo que nos vem propor é que, possivelmente, durante o próximo ano, ainda abuse mais. Eu já não sei por onde é que poderemos ir. A nível das receitas, eu queria umas precisões técnicas, Sr. Ministro, se fosse possível. Temos sempre ouvido que este é o Governo que não recorre às receitas extraordinárias. Ora bem, no ano passado, a transação das hídricas, das barragens para a EDP, valeu 832,5 milhões de euros. Bom jeito deu para cumprir o déficit. Isso não é uma receita extraordinária, Sr. Ministro. É que não recorria a elas. Ou então, as vendas de imóveis. Página 150 do seu relatório do Orçamento do Estado. Na ordem dos 500 milhões de euros para o próximo ano. Também não são receitas extraordinárias. Então, o que são? Para podermos ficar a perceber. Objetivos do seu orçamento. Sr. Ministro, os objetivos que são determinados são bons objetivos. Nós temos que, num momento de crise, auxiliar, na medida do possível, as famílias e criar condições para que as empresas possam, elas próprias, gerar riqueza. Como é que as empresas conseguem isso? Neste momento difícil, o que elas necessitam é de liquidez. Concorda comigo? O que as empresas necessitam é de liquidez. Primeira medida aqui apresentada pelo Sr. Primeiro-Ministro. As medidas quase sempre têm que ser apresentadas de uma forma curta, que é para dar nos debates parlamentares a que o Sr. Primeiro-Ministro aqui vem. Baixa no IRC. O que é a baixa que nos propõe no IRC? Para os primeiros 12.500 euros de lucro tributável, a taxa deixa de ser uma taxa de 25%, passa a ser uma taxa de 12,5%. Portanto, para esses primeiros 12.500, temos uma baixa de taxa para metade, e apenas para estes. Em primeiro lugar, esta cobrança será feita no ano 2010, e o que as empresas necessitam é dinheiro agora. Em segundo lugar, o montante de que estamos a falar é de aproximadamente 1.600 euros. Em muitas situações, se calhar, não dá para um salário. E no sumário executivo e durante o orçamento vem referido que esta medida se vai aplicar a 80% das nossas empresas. Diga lá, Sr. Ministro do Estado das Finanças, como é que isto é possível? 80% das nossas empresas têm lucro tributável, não têm prejuízos, a bater dos anos anteriores. Como é que isto se aplica a antes fosse? E como é que isto se aplica durante o próximo ano, um ano de dificuldades, a 80% das nossas empresas? Ó Sr. Ministro, as empresas em relação ao próximo ano, o que querem é poder chegar ao fim do ano, com as dificuldades com que estão. E, portanto, eu não compreendo como é que nos vem apresentar como uma grande medida para as empresas esta do IRC. A minha dúvida é sobre a sua eficácia.
Segunda grande proposta para as empresas, pagamentos por conta. Sim, senhora, a dos pagamentos por conta é aplicável durante o próximo ano. Porquê? Porque os pagamentos por conta vão ser pagos em 2009. E o que é que os senhores fizeram? Fizeram que algumas empresas passam a ter um pagamento mais baixo, 75% para 70%. Outras passam a ter um pagamento por conta mais alto, de 85% para 90%. E eu aqui tenho uma dúvida de natureza técnica. É que, olhando para o seu quadro orçamental em relação ao imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, os senhores prevêem para o próximo ano cobrar mais a nível de pagamentos por conta do que estão a cobrar este ano. Quando as empresas o que necessitam é de liquidez, eu acho isto extraordinário. Passa de 2.650 milhões de euros para 3.147. Sr. Ministro, qual foi o milagre aqui que conseguiu aplicar para que esta medida seja uma medida boa para as empresas? Linha de crédito. Sim, senhora, positiva, as empresas necessitam dela. Aquela que insistiu, a Invest 1, esta será a Invest 2, em pouco tempo foi esgotada. Mas, Sr. Ministro, não seria melhor que ela fosse seletiva na concessão do crédito, por exemplo, em relação às empresas que têm uma atuação fundamentalmente no setor exportador? Porque é onde nós vamos ter grandes dificuldades, por exemplo, com a procura interna a contrair imenso em Espanha. Portanto, eu confronto o Sr. Ministro com a eficácia das suas medidas em relação às empresas. Agora vamos às famílias. A ideia do fundo imobiliário que o Sr. Ministro nos apresenta, eu acho que tem conseguido um milagre. É que este fundo é apresentado como sendo bom para as empresas e sendo bom para as pessoas. Como é que consegue isto? Fui-me informar e o valor médio das nossas rendas, na comparação com o valor do imóvel, é de 6,5% a 7,5%. São estes os dados possíveis de conseguir. Então, como é que é possível que um fundo de investimento imobiliário, em que os investidores querem ter lucro, aplique estas rendas e também seja bom para as famílias? É que, com grande probabilidade, a aplicarem-se estes valores de 6,5% a 7,5%, isto não é bom para as famílias. Ou então as empresas não vão poder aplicar estes valores, vão aplicar mais baixos, e quem é que vai investir? Soubemos, a Caixa Geral de Depósitos, única acionista, o Estado. Mas quem mais é que poderá investir nesta lógica com fundos que até, no limite, podem ir parar, ouvindo algumas afirmações, para a Bolsa? E, portanto, não se compreende, não se entende, Sr. Ministro, como é que vai conseguir este milagre, de que isto seja bom para todos, para as empresas, para os cidadãos, esta transformação que aqui faz. A ideia, na teoria, no papel, é uma ideia que seria positiva. Mas bem melhor, na nossa opinião, era que se atuasse, e nós votámos favoravelmente à proposta que aqui o Governo trouxe em relação aos juros. Sr. Ministro, não é possível atuar de uma forma ainda melhor para as famílias? O que é que propõe? Que a dedução que é feita com os juros que se pagam à habitação, que é aproximadamente 583, salvo erro, ou 589, não posso garantir, o 583 euros, aumente para os 2 primeiros escalões de rendimento 50%. Já aumentou. Para o terceiro, 20%. Para o quarto, 10%. Ora, a maioria da classe média do nosso país está asfixiada, encontra-se precisamente nos escalões onde esta dedução dos juros vai aumentar menos. No quarto escalão, aumenta 50 euros num ano. No terceiro escalão, aumenta 100. Sr. Ministro, e temos que ver se no primeiro e segundo escalão, de pessoas que têm rendimentos muito baixos, alguns deles na ordem dos 600, 700 euros, tenham crédito à habitação. Se é a essas pessoas que se aplica o crédito à habitação. Já agora, Sr. Ministro,
algumas se calhar pode perguntar ao Sr. Secretário de Estado do Orçamento, que está sempre com vontade de falar, onde é que está prevista aqui a previsão da cobrança da taxa Robin dos Bosques? É que eu procurei de um lado para o outro e não a consegui encontrar. Quanto é que o senhor vai cobrar por essa grande medida que nos apresentou? Quanto é que vai ser cobrado? E já agora, quantos carros elétricos pensa que vão ser produzidos durante o próximo ano? É porque está prevista aí uma dedução no IRS. Pressuponho que é para ter efeitos. Ou é para apresentar. Ou é uma coisa, temos aqui uma redução para carros elétricos. Carros elétricos não existem. Ora, o Sr. Ministro até podia ser sobre os foguetões. Desculpe que lhe diga. Porque aí também podia apresentar com certeza uma dedução e apresentá-la com grande pompa e circunstância. Sr. Ministro, o problema é que aquilo que se pretende é muito simples. E acredito sinceramente que o Sr. Ministro também pretende isso como é evidente. É que uma crise financeira não se transforme numa crise da economia real. E aquilo que se tem que ver é em que medida é que o Orçamento do Estado pode ajudar a esse efeito. E sobre as empresas, sobre as famílias. Por isso mesmo, o CDS propõe que as devoluções do IVA sejam feitas com um princípio não trimestral, mas um princípio mensal. O Sr. Ministro está aqui também no orçamento que nos apresentou, página 12, o tempo médio da devolução do IVA. Quer para os pagamentos trimestrais, quer para os pagamentos mensais. Tem havido uma diminuição do prazo de reembolso por parte da administração. Ainda não é satisfatório. Por exemplo, quando estamos a pagar de pagamentos a 3 meses, estamos aproximadamente nos 100 dias de média de 106, para ser mais preciso. Muito obrigado. 106 dias do pagamento da devolução. Ora, com uma administração fiscal que se quer tão eficaz, que manda SMS, que manda e-mails, que manda tudo, porquê que não se opta por esta medida de uma devolução mais rápida? E não lhe estou a virar, Sr. Ministro, porque eu sei bem as consequências que isso tem, o sistema do IVA de pernas para o ar. Estou-me a referir apenas às devoluções. Pagamentos às empresas. O Sr. Ministro apresentou o programa, o ano passado, a tempo e horas. Aliás, temos aqui tirei do site desse mesmo programa frases de 50 entidades que estão acima dos 90 dias. Por exemplo, desde que começou o programa, a manutenção militar estava em 505 dias, passou a ter atrasos 1.380. Deve ser a grande eficácia do programa. Mas, por exemplo, a Secretaria-Geral do Ministério da Cultura melhorou. Passou de 1.180 para 655. Aproximadamente 2 anos para pagar aquilo que é devido. Este é um problema que toca muito as empresas. Necessitam de liquidez. Pagam IVA por essas cobranças que têm que fazer. Não seria melhor pensar, se não pela totalidade, pelo menos de forma parcial, na emissão de dívida pública eficaz, neste caso, porque dava liquidez às empresas em relação a essas mesmas dívidas? No IRC, não seria melhor, propõem como uma autorização legislativa no IRC um regime simplificado de contabilidade. Não sabemos em que sentido. Não seria melhor que esse regime simplificado de contabilidade, em vez desta medida dos 12,5%, se estendesse a mais pequenas e médias empresas do que atualmente o regime simplificado e tivesse uma taxa mais baixa? Isso sim ajudaria, com certeza, as empresas. Para as famílias, retenções na fonte mais baixas. Uma diferente política em relação aos juros. Era calcular quanto é que as famílias tiveram a pagar de juros a mais no passado, porque isso custou muito aos orçamentos familiares. E encontrar uma forma de se ressarcir as pessoas por esse mesmo pagamento. Será que não é positivo modificar aquela que é a tributação? Nós vamos fazer propostas nesse sentido, em relação à poupança que está prevista, quer no Código do IRS, quer no Código do IRC, por exemplo, a nível das taxas liberatórias. Será que isso não eram medidas, baixando essas mesmas taxas, que poderiam incentivar as poupanças? Será que o crédito em Portugal não está facilitado mais? Será que nós temos que pensar sobre sites que são apresentados, anúncios que são apresentados com taxas de juros que são verdadeiramente inacreditáveis? Nós, neste momento, Sr. Ministro, temos famílias que recebem para pagar esses empréstimos. Como sabe, com taxas de juros muitas vezes acima dos 20%.
Não é necessário regular isso, possivelmente, se o Secretário de Estado do Orçamento acha que não. Já se está aqui a antecipar. Eu acho que sim. Sr. Deputado, Será também, que... se Vou permite, terminar. eu antecipo-me e solicito-lhe que Vou terminar. conclua. Vou terminar. Não sei se já terei ultrapassado em muitos 22 minutos. Já ultrapassou há pouco. substancialmente os 22 minutos. Vou então terminar a nível da despesa fiscal que neste orçamento é feita quanto ao IRC. Está na página 153 e 155 deste orçamento. Sr. Ministro, tudo o que é despesa fiscal que será boa para o emprego e para a empresa, a criação de emprego para jovens, os projetos de investimento à internacionalização, os grandes projetos de investimento, as despesas com investimento e desenvolvimento têm despesa fiscal a baixar. Isto não me parece razoável quando aquilo que se pretende é mais competitividade. Olha, para terminar, Sr. Ministro, nós conhecemos já o balcão e eu perdi a carteira. Foi apresentado aqui pelo Sr. Primeiro-Ministro. Eu temo que durante o próximo ano tenhamos o balcão e eu perdi o controle e eu perdi o orçamento e que a certa altura se esteja a chamar o Dr. Vítor Constâncio para analisar as contas públicas. Muito obrigado, Sr. Deputado Eufeio.